Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Felipe de Deus e esse é mais um vídeo aqui do canal Vamos Falar de História. Como já era esperado, essa crise entre o Irã e os Estados Unidos, que se agravou quando Donald Trump retirou o país do acordo nuclear de 2015, acabou respingando onde? Aqui no Brasil. 2 navios iranianos estão retidos em águas brasileiras e isso está causando uma tensão entre o governo do Brasil e o governo do Irã. Vamos entender um pouco como esse impasse pode causar um desgaste diplomático entre o Irã e o Brasil. Nós vamos entender um pouco o que está acontecendo. O nosso atual governo se aproximou muito do governo norte-americano e deixou bem claro que o interesse de ambos, como por exemplo em questões da Venezuela, estão alinhados. Então não é surpresa nenhuma que em meio a toda essa confusão envolvendo o Irã, o Brasil primeiramente se posicione ao lado dos Estados Unidos. Desde que o nosso atual presidente tomou posse, o Brasil e os Estados Unidos ficaram muito próximos. No início de junho deste ano, 2 navios iranianos foram contratados pela empresa brasileira Eleva Química para trazer uma carga de ureia, que é um fertilizante agrícola, e para levar até o Irã uma carga de milho avaliada em cerca de 100 milhões de reais. É muita coisa. O que aconteceu foi que essas 2 embarcações iranianas foram notificadas de que a Petrobras não iria fornecer combustível. O que acontece é que essa estatal alega que esses 2 navios iranianos são alvos de sanções por parte dos Estados Unidos. Essas sanções econômicas foram adotadas por Donald Trump e atingem principalmente o setor petrolífero e o transporte marítimo do Irã. Inclusive, essas sanções podem piorar, a crise pode piorar após o Irã prender o navio do Reino Unido e alegar que condenou à morte possíveis espiões da CIA. A grande questão é que essas sanções econômicas dos Estados Unidos podem também afetar países que negociarem em determinadas áreas comerciais com o governo iraniano. De acordo com a Petrobras, esses 2 navios iranianos vieram ao Brasil trazendo produtos que estão sujeitos a sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos. No caso, a Petrobras não quer correr o risco de fornecer combustível e correr o risco de sofrer com as sanções dos Estados Unidos, que acabaria resultando em uma grave crise financeira. Agora, olhando o outro lado da moeda, uma dessas 2 embarcações, que está paralisada lá no sul do país, está com uma carga de cerca de 48 mil toneladas de milho. E de acordo com o presidente executivo da Associação Brasileira de Produtores de Milho, Alisson Paulinelli, havia um contrato, um acordo de que o transporte de alimentação básica não sofreria com embargo. No caso, o milho faz parte dessa lista de alimentação básica, além de que o transporte de remédios e equipamentos médicos também estariam isentos das sanções econômicas. Até o presente momento, não existe nenhuma inimizade entre o governo brasileiro e o governo iraniano. Inclusive, o Irã é o principal importador de milho do Brasil e um dos principais importadores de soja e carne bovina. No entanto, com tudo o que está acontecendo, com a crise entre Irã, Reino Unido e Estados Unidos, eu não sei o que pode ocorrer nas próximas semanas daqui para frente. A Eleva, que contratou as 2 embarcações, chegou a conseguir 2 liminares no Tribunal de Justiça do Paraná. Porém, a Petrobras conseguiu recorrer ao Superior Tribunal Federal. Então, essa questão está correndo em segredo de justiça e a qualquer momento a gente pode ter o desfecho. Enquanto isso, as 2 embarcações do Irã continuam retidas aqui em águas brasileiras. Fiquem com Deus e nos vemos em breve aqui mesmo no YouTube.